Você já tomou uma decisão pressionado pela galera que estava à sua volta? Por convivermos entre diversas pessoas na escola, na família, na igreja, somos direto ou indiretamente influenciados por elas. Até que ponto nossos amigos podem fazer parte de nossas escolhas? Pressão de grupo é o tema do Minha Vez de hoje, que está só começando. Olá, seja bem-vindo. Mais uma semana com você aqui com o programa Minha Vez. Como é bom poder repartir com você alguns momentos muito especiais diretamente dos estúdios do IABC, o colégio aqui no estado de Goiás, onde nós temos o privilégio de poder abrir o coração junto com você. E hoje, uma galera muito especial que veio da Escola Adventista do Gama, lá em Brasília. Sejam bem-vindos. Tudo bom com vocês? Todo mundo feliz, em paz, que ninguém nunca aqui sofreu pressão de grupo, eu imagino, né? Ou já? Já sofreram pressão de grupos? Já tiveram problemas com isso ou não? Hã? Às vezes é bom, às vezes não. A gente não sabe, né? Tem horas que é, tem horas que não é. Para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos convidar agora o professor Everton. Ele está aqui com a gente, veio ali de Goiânia, ele é pedagogo, também professor de educação física, diretor de escola. Seja bem-vindo, professor Everton. Prazer é todo meu. Dê um abraço para a galera que está em casa. Olá, gostaria de dar um grande abraço para você que está ligado agora no Minha Vez, esse programa que tem agregado muito na nossa formação. Gostaria de dar um abraço também para a minha querida equipe, que são os meus braços, o meu braço direito, o braço esquerdo, no Colégio Adventista do Novo Mundo, onde eu estou como diretor. É isso aí, Colégio Adventista Novo Mundo, na cidade de Goiânia. Na cidade de Goiânia. Exatamente. Como é que é? Gostoso ser diretor de escola? Olha, na verdade, nunca pensei em ser diretor, não, mas eu acho que hoje eu pago tudo que eu fiz quando eu era aluno, viu? Ah, é? É meio que foi isso que aconteceu na minha história. Mas ser diretor de escola é uma benção, um privilégio. A gente tem o poder e a capacidade de ter influência na vida dos outros de uma forma tremenda, assim, é um privilégio. Que legal, mas você não foi pressionado, sofreu pressão de grupo para ser diretor, não, né? Não foi não, foi uma escolha. Tá certo. E aí, gente, quem já sofreu pressão de grupo aqui quer comentar com a gente? Como é que foi esse negócio de sofrer pressão de grupo, hein? Alguém? Quem vai ser o primeiro a falar? Diga lá, Danley. Eu acho que a pressão de grupo é relativa, dependendo do tipo de pressão que é oprimida na pessoa. Porque pode ser uma pressão positiva, mas pode ser uma negativa também. Uhum. E, de certa forma, eu acho que isso influencia muito a ação de certas pessoas atualmente. Com certeza, Everton. A gente está aqui falando pressão de grupo, mas o que é isso, hein? Certinho, Danley. Olha, a primeira coisa que nós temos que analisar é se há uma pressão de grupo, precisa ter, obviamente, um grupo, e esse grupo é de interesse pessoal meu. Primeira coisa que eu preciso analisar, se o grupo exerce pressão sobre mim, eu preciso entender que esse grupo eu tenho interesse em estar nele. Porque se eu não tenho interesse em estar no grupo, a pressão que ele exerce não vai fazer diferença, não é? Agora, uma coisa é fato, esse tema que nós estamos abordando hoje, ele tem levado meninos e meninas, homens e mulheres, para caminhos desconhecidos. É um tema realmente que nós temos que parar para discutir e saber como sobreviver a isso, como se livrar disso. Com certeza. Para não chegar num caminho que nós não queremos, não é? Com certeza. O Danley falou um negócio que ele pode ser positivo ou negativo. Isso depende do quê? Depende do lugar onde acontece. Onde é que acontece pressão de grupo? É nessa hora que tem diferença? Como é que é? Olha, a pressão do grupo ela acontece em todos os lugares. Uma coisa que fica bem claro para vocês e para quem está em casa nos assistindo é que a pressão de grupo ela não acontece só na escola. Quando você for para a faculdade, com certeza, lá você vai ser pressionado. Quando você for para o seu ambiente de trabalho, você vai ser pressionado também. Algo que nós precisamos ter bem claro na mente da gente é aonde é que estão as minhas raízes de princípios e valores. Você falou raiz, até na família pode acontecer pressão de grupo? Com certeza, em todos os lugares. Nós precisamos estar bem focados realmente aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Por exemplo, na minha época de escola, eu sofria muito pressão de grupo, não pense que isso é novo, né? E normalmente a pressão do grupo, ela não vem para algo que é bom. Normalmente a pressão de grupo ela vem incentivando você a fazer aquilo que não é bom, aquilo que é mal. Quando eu cresci, eu imaginei assim, agora acabou esse negócio de pressão de grupo, né? Eu sou um adulto agora, não vou ter mais isso. E ela acontece de todas as formas, seja por motivo de mídia, seja motivo por cultura,
ou amigos, ou de quem está perto de você. Mídia também? Tem pressão de Mídia, mídia com também? certeza. Hoje, de repente, mais do que nunca, nós vivemos um assédio da mídia, o que se dizem que está usando, o que se dizem que deve ser dito, como dizer. Isso dita muito as regras e de como falar, né? De como proceder. É isso mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui com a galera aqui. Vocês acham que o jeito da gente se vestir tem que ver com isso? A gente se veste do jeito que a gente quer? Ou alguém acha que tem a ver com pressão de grupo? Quem quer falar sobre isso? Vestir, comer? Com certeza, você é influenciado pelo meio, né? E não só as suas amizades, mas a mídia, como você falou, influencia demais. Porque às vezes você vê alguma coisa que você não está acostumado e daí você passa a querer. Uma coisa que às vezes nem te interessa tanto. E acontece muito. Eu acho que principalmente por parte da mídia e amizades que talvez você veja e você, poxa, eu gostaria de ser daquela forma, eu gostaria de agir daquela forma ou ter aquela coisa. Aí você passa a ser influenciado. E é isso mesmo, é interessante que a gente nem percebe, a mídia ela é meio silenciosa, né? Parece que não é um grupo que está lá, mas na verdade é um grupo, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, alguém aqui já causou pressão de grupo em alguém aqui? Quem tem coragem de falar pra gente sobre isso aqui, hein? Alguém já causou pressão de grupo? Olha, eu já causei, mas foi uma boa pressão. Foi boa Assim. pressão, Júlia? No caso, foi na igreja, porque sempre tem aquelas pessoas que têm uma vocação para fazer algo bom, para trabalhar para Deus de verdade. E eles são tímidos. E aí a gente faz aquela pressão, não, vai lá, você vai conseguir. E ele foi, cantou bem, todo mundo gostou e hoje continua cantando. E deveriam ser essas as pressões que a gente deveria fazer para os outros. Você acha que existe isso mesmo? Pressão de grupo positiva, boa assim? Existe ela positiva sim, muito bom que você colocou isso. Porque, na verdade, esse é o nosso papel, influenciar para o bem, influenciar para aquilo que é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês de 3 jovens que resistiram fortemente a uma pressão de grupo e que tiveram a sua história escrita na palavra de Deus. Eles se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Você imagina que situação complicada foi essa, né? Eles estavam perante a um rei arbitrário e eles estavam em pé enquanto todo mundo estava ajoelhado. O rei disse, se vocês não ajoelharem, vocês vão morrer. Você percebe aí de casa que o que foi dito para esses jovens não é o que foi dito para nós hoje. Hoje diz assim, olha, se você não fizer o que o grupo está fazendo, você não vai fazer parte do grupo. Para eles foi dito, se vocês não fizerem, vocês vão morrer. E o que eles fizeram? Ficaram em pé. Aquilo que eles acreditavam era tão forte neles, mas tão forte, que não importava o que fosse feito. Aquilo eles acreditavam e iam seguir. E o rei deu uma segunda chance. Se você for no capítulo 3 do livro de Daniel, você vai ver que está escrito assim, o rei disse, olha, eu vou dar uma segunda chance a vocês. A música vai tocar e vocês devem se ajoelhar. E o que eles fizeram? Eles não se ajoelharam. Everton, essa história que você está dizendo, que está na Bíblia, Sim. é uma história muito fantástica que me fez parar para pensar numa coisa aqui. Se um adolescente tem uma identidade clara de quem ele suporta a pressão de grupo? Com certeza, pastor. Isso aí você chegou no ponto, né? Esses 3 jovens, eles tinham uma identidade muito clara de quem eles eram. Eles eram filho de Deus. Quem é filho de Deus não se prostra perante nenhum outro tipo de Deus. Eles eram filho de Deus. A identidade deles era tão forte, tão gritante no coração deles, que eles preferiram uma fornalha. Aí você sabe o que acontece? A história poderia ser diferente, né? A história poderia ter dito assim, e veio um anjo do céu e salvou eles da fornalha, não deixou que eles fossem. Não, a história diz que eles foram para a fornalha. Mas o milagre acontece lá dentro. Eles estavam na fornalha, mas eles não eram mortos, eles não eram consumidos. Você percebe como o final da história de alguém que lutou pelo seu caráter ou pela sua identidade fez toda a diferença? Às vezes, nós vamos entrar em alguns momentos em que nós vamos ser provados mesmo. Nós vamos ser tentados a renegar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós acreditamos ou tudo aquilo que os nossos pais ensinou na nossa casa. Mas eu quero dizer para você que está em casa e para você que vale a pena defender a identidade, a nossa identidade. Agora, uma coisa é importante. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Nós a temos? Nós temos já uma identidade pré-definida. Você sabe que existe, pastor, um escrito, né, muito conhecido hoje, que é do Lewis Carroll, que foi quem escreveu Alice no País das Maravilhas. Sim. A princípio, o que se pensava é que aquilo era um desenho para criança. Mas aquilo foi uma forte crítica ao governo da época, que era um governo vitoriano na época da Rainha Vitória. E é um diálogo fantástico que existe entre Alice e o gato. Quando Alice está no meio da floresta, ela pergunta para o gato aonde ela está. Então o gato diz assim, você quer ir para onde? E ela responde, tanto faz, qualquer lugar serve.
E aí é uma resposta muito interessante do gato. Ele diz assim, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E o qualquer lugar pode ser muito perigoso. E isso acaba, a gente nem percebe, a gente acaba sendo envolvido, né? Sem dúvida. Vocês viram essa história tal de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os amigos de Daniel, né? Quais seriam os momentos difíceis para vocês que a gente tem hoje no dia a dia? Que é realmente difícil aguentar a pressão. Tem alguma coisa do dia a dia hoje que parece ser tão difícil como foi para eles? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa do dia a dia, assim, que a gente está passando sem nem perceber? Bom, eu acho assim, a gente está terminando o ensino médio agora Uhum. e vem aquela pressão de casa, pô, que curso que eu vou fazer? Vestibular. Que concurso que eu vou passar? Será que eu vou ter dinheiro para comprar minha roupa, para sustentar uma esposa, um filho? Então, essa eu acho que é a fase que a gente está sendo mais pressionado, assim, porque qualquer escolha, se for errada, ela vai influenciar no resto da nossa vida, né? Então, essa é, na minha opinião, é a pressão que a gente sofre no dia a dia nessa fase que a gente está tendo agora aqui. Interessante que, não sei, vocês acham que a família pode ajudar nessas horas? Até os próprios amigos, pode ser uma bênção ou não? O que vocês acham? Pode ser bom ou ruim? Eles podem ajudar tanto como atrapalhar. Uhum. Porque, como a Michelle disse, tem grupos diferentes, tem pessoas diferentes, e cada um tem uma visão sobre o mesmo assunto. Então, nessa fase, é muito difícil, porque o que a gente escolher agora é o que a gente vai fazer para a vida inteira. E vamos dizer, meu pai faz contabilidade. Filho, faz contabilidade. Por que você não segue meus passos? Aí chegou a amiga, não, mas isso é chato. Você vai viver digitando lá, fazendo cálculo. Então, todas as pessoas têm uma maneira diferente de pensar e isso influencia a gente. Quando a gente olha um grupo de pessoas, em qualquer lugar que a gente chega, a gente fala, pô, aquele grupo é o grupo que eu quero ficar. Eu quero ser como eles, eu quero me vestir como eles e fazer o que eles fazem. Então, interfere bastante. E é interessante como isso está presente na nossa vida o tempo todo, né? Às vezes a gente nem percebe que algumas decisões acabam sendo com base, né, em relação a essa questão da pressão de grupo, né? Não é bem isso mesmo, Everton? Com certeza. Agora, essa pressão que você colocou da família, ela existe em todo lar, né? Você que está em casa, provavelmente você já está vivendo isso, você já viveu isso, eu já vivi isso. E realmente quando chegamos no terceiro ano do ensino médio é terrível, porque existe a pressão dos professores. Os professores, eles chegam dentro de sala de aula e dizem assim, e aí pessoal, olha, se esperte, vocês têm que correr atrás, está chegando, é o Enem, é o vestibular, e aí você chega em casa, o discurso é o mesmo. Daqui a pouco, quando você percebe, a pressão, ela é uma autopressão, né? Você mesmo já está fazendo essa pressão. Uma coisa nós temos que parar para pensar, essa palavra, né, pressão, ser pressionado, ela vai existir sempre, tá? Haverá um momento em que nós vamos ter que, eu não digo talvez não nos habituarmos a ela, mas aprender a lidar com ela. E essa é a grande questão, que daqui a pouquinho vai ser muito importante a gente conversar um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente volta para justamente responder essa pergunta. Everton, como ajudar um amigo que está passando pela pressão de grupo? No próximo bloco, a gente conversa sobre isso. É isso aí, estamos de volta. Aqui é o nosso quarto, onde podemos trocar ideias, conversar em alto nível sobre assuntos fantásticos como este, pressão de grupo. E é muito bom ter pessoas legais, fantásticas como o Everton para conversar sobre isso. Everton, aquela conversa, aquela pergunta que ficou, como ajudar um amigo, você vai responder já já, porque primeiro a gente vai ouvir o que a galerinha está pensando sobre isso. Você já ouviu aquela expressão Maria vai com as outras? Aquela pessoa que é influenciada pela opinião do outro? Será que essa pressão no grupo existe mesmo? Existe, gente? Pra mim, eu acho que sim, porque, você querendo ou não, todo mundo sofre uma pressão de grupo, que é a questão da coletividade na sociedade. Porque, tipo, a sociedade estabelece um padrão. Se você não tem aquele corpo, você não é bonito. Aquela mulher não é bonita porque não tem aquele corpo. Aquele homem não é bonito porque não tem aquele corpo. Aí você já se sente inferior. Aí o que você faz? Vai pra academia, lógico, né? Não, tem que correr, tem que fazer isso pra ser igual a todo mundo. Tem que ser bonito. Eu não me acho bonito, eu tenho que ser igual a todo mundo. O grupo menor de amigos que exerce a maior influência na nossa vida. E, tipo, assim, você quer ir em tal lugar. Seus amigos, não quero, vamos ali. Aí você vai. Você pode querer muita coisa, mas a influência do grupo que você vive, dos seus amigos, faz você mudar de ideia, você
começar a querer outras coisas. No meu caso, como eu tenho amigos da igreja, me leva pro lado bom. Mas se eu tivesse mais amigos que não são da igreja, que vão na balada, me levaria pro lado ruim. Tipo, tem o lado ruim e o lado bom. O lado ruim é que se você se importar muito com a opinião dos outros, você não vai ter opinião própria, você vai sempre fazer o que o outro vai achar, tipo, uma roupa, por exemplo. Você vai colocar uma roupa, você não vai se importar se você gostou com a roupa, mas sim se os outros gostaram. Se a pessoa achou bonito, se você vai ficar bonito com aquela roupa, você não está se importando mais com o que você acha, mas com o que os outros acham. O lado bom, você tem uma amizade de pessoas que estudam, pessoas que vão à igreja, pessoas que querem o bem. Você convivendo com as pessoas, mesmo você não sendo esse tipo de pessoa, você vai acabar se tornando uma pessoa estudiosa, vai acabar se tornando um crente, vai acabar se tornando alguém que quer o bem dos outros. Tem certos grupos que te excluem por não ser igual a eles. E tem outros grupos que te consideram parecido com eles e te acaba admirando ou colocando dentro do grupo deles. Muitas vezes, na adolescência, a gente descobre muitas coisas novas. E os grupos são um exemplo disso. Você vai tentar se adequar ao grupo para poder ver se você faz parte dele. Mas eu acho que tinha que ser ao contrário. O grupo tem que se adequar mais a você. Você não deve mudar seu estilo de vida para poder entrar num grupo. Você deve achar um grupo que seja igual ao seu estilo de vida, que te leve para o bom caminho, não para o mal. E eu aprendi, de tantas pessoas me discriminarem pelo jeito que eu sou, eu aprendi a ficar mais seca, mais dura com as pessoas, por não me aceitar do jeito que eu sou. Então eu já sofri muito por causa disso, e até hoje, mais ou menos assim, ainda sofro. Não é porque a gente pensa diferente daquele grupo que a gente não pode participar daquele grupo. A gente tem que tomar cuidado se aquele grupo estiver influenciando a gente para o mau caminho, para a gente não seguir e pensar, porque provavelmente não vale nem a pena fazer parte daquele grupo. Você viu aí, Everton? A galera acha que não vale nem a pena fazer parte do grupo. Como é que a gente ajuda um amigo que está querendo ficar fora dessa pressão de grupo, querendo superar essa pressão de grupo? Que dica você dá? Que legal. O pessoal está bem focado, sabe bem o que quer. Se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje, como ajudar um amigo que sofre pressão do grupo, a primeira dica é: ore por ele. Não comece nada, não comece um plano, não comece a fazer nada sem antes orar por ele. Ore por ele. A segunda dica que eu posso dar é: faça ou diga aquilo, na verdade, que você faz. Se eu posso ajudar uma pessoa hoje, é dando o exemplo. Quando as pessoas começarem a perceber que você é um exemplo, que você é uma história de sucesso, com certeza, elas vão querer fazer parte da tua história, vão querer ser igual a você. Não há como nós discursarmos sobre alguma coisa e fazermos diferente. Então veja, ore por essa pessoa e faça aquilo que é bom. E é óbvio, aproxime-se dela, participe das coisas que ela participa, converse com ela. Há momentos de intimidade que vocês vão estar, de repente, num quarto, de repente tão bacana quanto o nosso quarto aqui. E vocês vão conversar e ela vai te contar alguns segredos, ela vai te contar algumas dificuldades, limitações. E nesse momento vocês vão morar juntos e você vai aconselhar aquilo que é bom. Mas lembre-se, ore, dê o exemplo, mas se aproxime dessa pessoa. E vocês? Tem alguma dificuldade específica em relação a isso, enfrentarem, ajudar? Vocês ajudaram alguém, na verdade? Não sei, de repente, vocês já ajudaram alguém a superar a pressão de grupo? Ou essas coisas aqui que o Everton colocou são difíceis de fazer? Eu acho que a conversa é um importante fator, né? Porque quando a pessoa está passando por uma situação dessa, ela precisa de alguém ali do seu lado, sempre para conversar. E sem Deus, nós não somos nada. Isso é verdade, né, Everton? É impossível superar a pressão de grupo, querer enfrentar sozinho, né? É um grupo contra um, não dá. É possível a gente não se sentir sozinho diante de uma pressão de grupo, então? Olha, esse ponto que foi tocado, a pessoa de Deus, né? Ela é muito importante mesmo. Não dá para começar uma amizade, não dá para começar algo sem conversar com Ele. Porque, na verdade, você que está em casa, não sabia que eu ia levantar o braço, ou sabia? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o começo, o meio e o fim de cada história. Então não há nada melhor do que podemos fazer do que conversar com Ele para começarmos ou para fazermos uma manutenção dessa amizade. Então realmente esse ponto que você tocou, que nós estamos discursando é ter Deus nesse relacionamento, em qualquer um deles é a melhor forma de lidar. Confiança, né? Confiança é tudo. Eu estava aqui lembrando, quando, há um tempo atrás, assim, né? Não muito tempo assim, eu era um adolescente por aí, eu me lembro de uma vez que acabei me enrolando, rapaz, por seguir a galera.
fui lá com os amigos, a gente limpou uma piscina, entramos na casa, estávamos já enchendo a piscina para poder nos divertir, só que tinha um detalhe, a casa estava fechada, o dono não estava lá, e você imagina, a galera toda ali e tal, curtindo o edifício alheio, daqui a pouco a polícia apareceu com a presidente do bairro, foi uma coisa assim que eu nunca, não tem como esquecer um negócio desse, todo mundo saindo correndo e tal, eu não tinha muita habilidade para fugir, acabei ficando para trás, e ficou pior ainda quando a presidente de bairro chegou e perguntou assim, fulano, ciclano, começou a falar de todo mundo, mas esse aqui quem é? Nem me conhecia, não sabia quem era, né? Aí o outro falou assim, não, esse aqui é da igreja adventista. Mas foi uma situação tão assim constrangedora para mim, eu fiquei pensando nisso, né? É complicado, eu não sei, lá na escola você já viu alguns alunos passando por isso? Com certeza, com certeza. Às vezes alguns alunos vão para minha sala que o coitado não tem nada a ver, ele só estava no meio e estava passando por ali, pegaram ele e ele está lá na minha sala. Mas acontece com o diretor isso? Isso aqui eu nunca vi acontecer. O diretor passa por isso? O diretor passou muito por isso, ainda passa em alguns momentos, mas o que eu quero dizer é assim, chega um momento que nós temos que tomar uma decisão, tá? Eu sofri muito pressão do meu grupo de amigos. Eu precisava de uma identidade, eu ainda não tinha a minha identidade, então eu precisava me enquadrar num grupo para eu me sentir melhor, ou para eu ser melhor aceito na escola. Só que eu percebi que o grupo que eu havia escolhido era um grupo que estava subtraindo os meus resultados. As minhas notas começaram a declinar, o meu sucesso estava cada vez mais longe. E eu prometo para vocês, como é que eu consegui me libertar da pressão do grupo? Você que está em casa, eu tomei a decisão de avaliar que aquele grupo não era bom para mim. E com a maior dor que eu tive no meu coração, eu tive que me distanciar de alguns amigos. E eu os via no pátio, eu os via na sala de aula, eu os via conversando, fazendo coisas que eu amava fazer, mas por volta dos 16 anos de idade, eu disse para mim mesmo, se eu continuar nesse grupo, eu vou me perder. E por infelicidade, alguns dos meus amigos se perderam. E eu tenho certeza que se eu tivesse lá, eu estaria perdido. Então chega um momento, meninos e meninas, nós temos que tomar uma decisão. Decisão, é a palavra-chave. Nós temos que dizer, eu não quero mais. E você acha que Jesus teve algum momento desse de chegar e ter que tomar a decisão? Você acha que Jesus sofreu pressão de grupo? O que você acha? Eu acho que Jesus não passou por um momento. Acho que a vida de Jesus foi uma vida de pressão, né? E ele não sofria pressão por pessoas comuns. Jesus ele sofria pressão pelos maiores mestres ou líderes da época. Por todo lugar que Jesus ia, eles tentavam fazer com que a fala de Cristo fosse tendenciosa. Então eles tentavam testar Jesus o tempo inteiro para ver se ele dava uma resposta errada, para ver se ele escorregava na casca de banana. Jesus ele foi o tempo inteiro pressionado pela família, pelos amigos, pelos irmãos, por todo mundo. E ele hoje é o maior exemplo de que é possível sim lutarmos por uma causa a despeito da pressão e sermos vencedores, porque escolhemos que aquilo ali é minha identidade, aquilo importa para mim, não é? Com certeza. Olha, Everton, realmente esse é um dos assuntos assim mais profundos e adolescente que não passa por isso, né? Eu tenho certeza que você também aí de casa, eu sei que você também tem sofrido pressões muito fortes. E o nosso desejo é que você realmente aprenda a confiar em Deus, porque Ele sabe exatamente como ajudar você a superar isso. Everton, eu tenho certeza que a galera que está lá em casa, tem muita gente que acessa o nosso blog, que acessa o nosso Face, muitos mandam questões para a gente e tudo mais. Eu tenho certeza que eles merecem um recado assim bem de perto seu. Que tal você agora deixar aquele recado especial para essa turma que está lá em casa? Com certeza. Vocês, galera, olha, valeu a pena mesmo esse bate-papo com vocês sobre isso. Eu sei que pressão de grupo não é fácil. Alguns de vocês aqui estão indo lá pro vestibular. Daqui a pouquinho vocês estão indo pro vestibular. Então está na hora de levar a sério mesmo, né? Manter essa identidade. Eu espero que o bate-papo de hoje tenha valido a pena para vocês também. Essa pressão de grupo que nós falamos agora, ela não foi criada por Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso mesmo. Você pode escolher o que você vai ser, você pode escolher o que você vai fazer. Se você é alguém que lidera um grupo de pessoas e que pressiona um outro grupo de pessoas para coisas ruins, pare já com isso. Deus não se agrada disso. Agora, se você é vítima desses momentos, se você é vítima dessa situação, o que eu peço para você é, busque a tua identidade. E eu tenho certeza que você vai achar ela na pessoa de Cristo Jesus. Tome uma decisão e mude o curso da tua vida.
Muito obrigado, Everton. Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo participar conosco aqui. Você que está em casa, um forte abraço. Everton, ore para a gente, por favor. Pai querido, nesse momento, nós te agradecemos pelo privilégio das instruções que o Senhor nos dá. Nós vimos que o Senhor esteve na terra e aqui na terra o Senhor soube como lidar com as pressões dos grupos. Nós queremos a mesma habilidade. Nos ajude em momentos de decisões difíceis a cuidar daquilo que importa para a gente, o nosso caráter. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Esse quarto aconchegante espera você semana que vem. Até lá. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai o grande Deus que nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar